Olá, estudante, professor James Barbosa de Matemática. Hoje a gente vai ter uma aula bem especial, falando um pouco sobre razão, proporção e regra de três simples e composta. O professor Enem vai cobrar isso de mim? Com certeza. Ela está dentro da parte de matemática básica. Lembrando que a matemática básica está dentro do top 5 e ela, na verdade, ela é o top 1. Ela é em primeiro lugar. 33,8% da prova do Enem é só matemática básica. E entre elas a gente tem razão, proporção e regra de três simples, tá bom? E composta. Vamos lá. Vamos aos conceitos básicos. Olha o top 6 aparecendo aí, ó. E está em primeiro no topo lá, ó, matemática básica. Vamos lá, regra de três simples e composta. O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou trazer aqui um conceito, né, bem comum sobre essas relações de regra de três, e a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos já conhecidos, tá bom? Vou trazer um macete para vocês bem interessante. A regra de três é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas. Lembrando, queridos, volta aqui comigo. Quando eu trabalho a ideia de grandezas, né, comparo apenas duas grandezas, eu tenho a ideia de regra de três simples. Quando eu trabalho com mais de duas grandezas, é chamada regra de três compostas. Todas elas estão ligadas à ideia de grandezas diretas e inversamente proporcionais. Regra de três simples, é necessário que tenha três valores, né? Sejam representados para que eu descubra o quarto valor, ou seja, duas unidades de medida, ou seja, duas grandezas envolvidas, tá bom? Vamos lá, regra de três composta pode determinar um valor conhecido quando relacionamos três ou mais grandezas. Você vai topar com a prova de Enem aqui, eu vou mostrar alguma com quatro grandezas para serem trabalhadas. Porém, a gente vai trabalhar, além do conceito que você conhece, um macete bem interessante, tá bom? Vamos lá, regra de três simples. A regra de três simples é uma proporção entre duas grandezas, por exemplo, velocidade e tempo, venda e lucro, mão de obra e produção, tá bom? Essas grandezas sempre relacionadas. Vamos ao exemplo número 1, para a gente começar aqui, ó. Bem, para fazer um bolo de limão, utiliza-se 200 ml de suco da fruta, porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Quantos limões serão necessários? Gente, olha só, pela regra de três simples, por que eu sei que é a regra de três simples, professor? Porque ela envolve apenas dois tipos de variáveis ali, bolos e limões, tá bom? Então, se o limão produz 250 ml, 6 limões vão produzir o quê? Mais ou menos limões. Se você olhar direitinho, você vai ter uma noção mais ou menos sobre essa questão dos limões. Eu vou precisar de mais ou menos. Está aumentando a quantidade de limões na medida que eu estou aumentando a quantidade de bolos? Sim. Ou seja, é uma grandeza direta. Vamos lá comigo? Se é uma grandeza direta, pelo método convencional, você vai aplicar o método X-Men, que é o meio pelos extremos, tá bom? Ou seja, 1 vezes x dá x e 6 vezes 250 dá 1.500 ml, tá, de suco. Ok? Querido, venha comigo agora, porque agora eu vou lhe ensinar um macete para você nunca mais errar uma questão de juros simples nem juros compostos. Desculpa, falei juros, né? Não é juros, é regra de três. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. A regrinha é essa aqui, ó. A regra, você vai anotar no caderno isso, regra do mais ou regra do menos. Professor, o que é isso? Grave isso aqui, ó. Note isso aqui. Essa aqui é uma dica legal, tá bom? É uma dica legal. Você vai notar, se for mais, o maior fica em cima. Se o maior fica em cima na fração, o menor fica embaixo, certo? Se for menos, o menor fica em cima, ok? Tudo bem? Então a regrinha é essa. A regra do mais e do menos é, toda vez que for mais, o maior vai para cima, toda vez que for menos, o menor fica para baixo, tá bom? Vamos dar a resolução agora. Mesma questão agora, olhando o macete do mais e do menos que você vai utilizar, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu tenho 6 bolos, se eu tenho um bolo, eu preciso de 250 ml de limões, para 6 bolos, vou precisar de mais ou de menos ml? Mais ml. Ou seja, se eu vou aplicar a regrinha do mais, o maior fica em cima. Então, eu vou pegar aqui o x, olha aqui como é que funciona, vale para todos, tá? Vou pegar o 250 e vou multiplicar de tal forma que o maior, segundo a minha regrinha do mais e do menos aqui, que é o macete, ele vai ficar em cima. Então, 6 dividido por 1. Aí você multiplica. 6 vezes 250 dá o mesmo 1.500 ml, tá bom? Uma outra maneira de você resolver a regra de três simples, tá bom? O detalhe, queridos, é o seguinte. Você é aluno que vai prestar Enem. Esse macete ele vale para a regra de três simples e também para a regra de três compostas, tá bom? Ah, professor, é aquela história de seta que sobe, seta que desce. Você nunca mais vai precisar disso, tá bom? Então vamos lá, voltando.
Voltando à nossa questão aqui. Vamos ao exemplo número 2. Se você observar agora, ó, você tem aqui uma ideia de grandeza, né? E essa grandeza ela é inversamente proporcional. Professor, o que eu faço quando a grandeza é inversa? Vamos ao problema. Um carro com velocidade de 120 km, né, por hora percorre um trajeto de 2 horas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o item aqui, ó. 120 km por hora percorre em 2 horas. Se a velocidade for reduzida para 70 km por hora, em quanto tempo a velocidade fará o mesmo percurso? Então, a 70 ele quer saber quanto é que é x. Queridos, você que está ali dentro do seu automóvel, se você está numa velocidade mais elevada, automaticamente o tempo que você vai demorar para chegar na tua referência, no teu ponto de referência, vai ser menor, você está mais rápido. Se você diminui a velocidade do automóvel, automaticamente você vai alongar o teu tempo. Ou seja, uma grandeza não é igual a outra, elas são inversamente proporcionais. Vamos à dica aqui, ó. Quando a grandeza for inversamente proporcional, o que você faz? Você não precisa nem fazer isso aqui, que é a setinha que sobe, setinha que desce. Você vem aqui, ó, você multiplica esse por esse e esse por esse. Você vai obter 70 vezes x, que é igual a 120 vezes 2. Se você multiplicar esses dois aqui, você vai obter o quê? 240, ou seja, 70x é igual a 240. Vou passar esse 70 aqui, ó, dividindo. Então, eu vou ter x igual a 240 dividido por 70. Essa divisão vai dar x igual a 24 dividido por 7, que é aproximadamente 3,4 horas, tá bom? Lembrando que o problema trabalhando com frações aqui não tem problema nenhum trabalhar com isso, tá bom? Professor, e aquele macete que o senhor falou do mais e do menos, professor, funciona aqui? Vem comigo, pessoal. Se eu pegar do mais e do menos, olha a fração que eu tenho aqui, ó. Eu tenho x está para 2, que multiplica. Gente, agora é o seguinte, ó. Fica ligado só na ideia aqui, ó. Se em 2 horas eu percorro 120, eu vou precisar de mais ou menos horas para percorrer com a velocidade maior? Mais horas, ok? O que significa isso, professor? Significa dizer que o maior fica em cima e o menor fica embaixo, tá vendo? Cancela 0 com 0, eu vou ter 2 vezes 12 dá 24, dividido por 7, a gente já sabe que é 3,4, tá bom? Aí uma outra maneira de você fazer, ok? Vem comigo na próxima. Vamos dar uma olhadinha agora na regra de 3 composta. Professor, vai funcionar do mesmo jeito? Vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, tá bom? A regra de 3 composta é a razão ou proporção entre 3 ou mais grandezas, direta ou inversamente proporcionais, usando o mesmo princípio. Vamos ao exemplo. Uma loja demora 4 dias, olha aqui, ó, olha dias, 4 dias, 160, para produzir 160 peças de roupas com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estivessem trabalhando, vamos lá, funcionários, 6 estivessem trabalhando, aqui, ó, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma regra de 3 composta. O que eu vou fazer agora? Eu posso usar aquele macetezinho? Posso, mas você está indo para a regra de 3 composta. Muito aluno se atrapalha um pouquinho, tá? Se você olhar direitinho, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Tem macete para isso? Tem. Só que a gente vai usar a regra do mais e do menos para a gente ganhar tempo na prova do Enem, tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Eu vou pegar aqui o x e vou obter o 4 e vamos à regra do mais. Vamos dar uma olhadinha agora. Queridos, vem aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando você trabalhar essa regrinha, você vai ter que fazer o estudo de forma separada. Esquece do todo. Você vai fazer de forma separada. Pega a tua variável, que é x, e faz ela de forma individual, tá bom? Vem comigo que você vai entender. Por exemplo, se em 4 dias ele produz 160 peças, ele vai precisar de quantos dias para produzir 300? Mais ou menos dia? Mais dias. Para o vídeo, volta de novo, tá bom? Dá uma lida direitinho no texto, verifica a minha dica aqui que você vai se dar bem. Se é mais, você vai lembrar da regrinha do mais. Se é mais, o maior vem para cima e o menor, que é 160, vem para baixo. Vezes. Você vai fazer a mesma coisa agora, ó. Lembrando que o cálculo é individual. Se em 4 dias, se 8 costureiras trabalham 4 dias, 6 costureiras trabalham mais ou menos dia. Lembrando que são menos costureiras, então vai precisar de mais dias para poder dar conta da mesma produção. Ok? Então, mais de novo. O que a gente deduziu? Quando for mais, o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Aí você vai usar uma coisinha chamada
regra de cancelamento. Vamos passar a régua aqui em todo mundo, tá bom? Simplificar o máximo possível, porque é uma questão grande, né? É uma questão grande e é muito cálculo se você fizer ela direcionada. Lembrando que você está dando a prova do Enem, você tem apenas 3 minutos por questão, tá bom? Vem comigo. Olhando para cá, a gente vai perceber o seguinte, ó, que essas relações, eu posso estar simplificando aqui esse 0 com 0, eu posso simplificar aqui, por exemplo, ó, esse 4 com 16 simplifica, dá 1, simplifica, dá 4, né? Posso simplificar também esse 8 com 6 aqui, eu divido por 2 dá 4, divido por 2 dá 3. Olha a quantidade de coisas que eu simplifiquei. Quem é que sobrou em cima? Sobrou só o 30, sobrou só o 4. E embaixo sobrou o 4 e o 3. Ó. Dá ou não dá para simplificar 4 com 4? Dá ou não dá para simplificar aqui o 3 com o 30 com 3? Ó? Ou seja, 10 dias é o tempo que ele vai fazer essa mesma produção aí. Ou seja, produzir 300 peças. A gente resolveu o problema em 2 linhas. Se você fosse usar o método convencional, você ia demorar um tempo muito grande e ainda assim correria o risco de não concluir, tá bom? Ok, pessoal? E aqui a gente define a parte de grandezas, né? Envolvendo a regra de 3 simples e composta, tá bom? Até a próxima.